Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia da Nossa Chique e nesse vídeo eu estou trazendo uma blusinha muito fácil de fazer, rápida e econômica. Essa aqui eu fiz com restos, com sobrinhas de fio, Cleia, Camila, a Camila mais fina, né, que tem a mesma tex da Cleia. E algumas outras marcas, todas com essa mesma tex, mais ou menos. Eu usei a agulha número 2. Essa peça aqui, ela é tamanho G e muito fácil de ajustar para o tamanho que você quiser. Então você pode usar o fio que você quiser e a agulha que você preferir, tá bom? Então é isso, meus amores, vamos ver como faz? Meus amores, essa peça começa com 4 correntinhas e um ponto alto na primeira correntinha. Na sequência, 3 correntinhas e um ponto alto na carreira anterior. E eu vou fazer essa repetição de 3 correntinhas e um ponto alto até chegar no tamanho da circunferência que eu quero para a blusinha, que nesse caso vai ser tamanho G. Você faz aí a largura da correntinha, desse fiapo, do tamanho que você quiser para a sua peça, tá bom? O legal é só que você observe que tenha um número par dessas correntinhas para ficar a divisão igual para frente e costa. Depois de 116 carreiras, eu fiquei com quase 101 centímetros. Já está um tamanho bom para a peça que eu quero. Então eu fecho, eu observei que a correntinha não está torcida. Eu faço um ponto baixíssimo unindo o início ao final desse fiapo. Faço 3 correntinhas, um ponto alto na carreirinha seguinte. A partir daqui, 2 correntinhas e um ponto alto em cada carreirinha dessa. 2 correntinhas, um ponto alto. E aí aqui no meu caso eu vou ter no final 116 desses quadradinhos. Eu estou considerando esse daqui, esse primeiro, apesar de não estar, né? Eu estou considerando ele um quadradinho também. Então quando eu fizer toda a volta, eu trago para vocês a sequência da peça. Fiz toda a volta com 2 correntinhas e um ponto alto. O último ponto alto que eu fiz antes de começar a segunda carreira, eu fiz no mesmo lugar que eu fiz o ponto baixíssimo do início. E a partir daqui, eu vou trabalhar em carreira circular infinita. Ou seja, eu só vou parar de fazer essa carreira quando eu chegar na altura que eu quero para minha cava, tá bom? Então vamos lá. Eu fiz o último ponto alto aqui no mesmo lugar, faço 2 correntinhas e a partir daqui eu vou fazer os pontos altos nos pontos altos da carreira anterior. Vão ser sempre 2 correntinhas e um ponto alto no ponto alto. Só isso aqui. 2 correntinhas e um ponto alto até chegar ao tamanho que eu quiser para minha cava. Seus lindos, depois de fazer 36 carreiras, eu cheguei no tamanho que eu considero bom para fazer cava da minha blusinha. Então, o que acontece? Eu fui trocando as cores conforme elas acabavam. Critério, como eu falo, nenhum. Eu tinha um bocado desses novelinhos pequenos de Cleia, de Camila fina, de Camila de bordado, uma opção de coisa desse estilo. E eu fui alternando aqui e ficou assim. Então aqui o que acontece? Eu comecei a minha peça aqui. Então, do mesmo lado, não precisa se preocupar neuroticamente com a mesma coluninha, tá bom? Mas é importante que seja do mesmo lado. Você vai fazer o acabamento, vai parar com a carreira circular infinita, né? Que até aqui eu fiz sempre 2 correntinhas e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior, sem início e final de carreira. O início da minha carreira foi lá o início da minha peça, vocês lembram, né? Então, como eu termino essa minha carreira? Eu faço 2 correntinhas, um ponto meio alto, 2 correntinhas, um ponto baixo e pronto, acabei. Aí eu posso fazer mais um ponto baixíssimo só para arrematar. Então aqui eu vou fazer uma carreirinha, vou mudar de cor para dar uma equilibrada. Eu vou fazer essa parte de cima em branco. Então minha primeira carreira de branco. Emendei o fio logo no mesmo arquinho que eu arrematei o azul. Então, aí aqui no arquinho eu vou fazer 3 correntinhas, um ponto alto. E a partir dessa carreira eu vou inverter. Aqui eram sempre 2 correntinhas e um ponto alto, né? Agora eu vou passar a fazer 2 pontos altos e uma correntinha.
2 pontos altos em cada correntinha, sempre separado por uma correntinha, por toda a volta. Chegando no final da volta, eu faço os últimos 2 pontos altos na última correntinha, uma correntinha, fecho a carreira com um ponto baixíssimo. E aqui, essa peça inteira eu trabalhei sem virar, né? Porque era uma carreira só. Agora eu vou começar a trabalhar em frente e verso, para facilitar, né, gente? Então, vamos lá. Aqui eu vou começar já a fazer a alcinha, daqui mesmo. Então, daqui eu já faço 3 correntinhas, um ponto alto nas correntinhas, uma correntinha, 2 pontos altos na correntinha seguinte. Eu vou fazer 8 duplinhas de pontos altos. Fiz minhas 8 duplinhas, viro a carreira, 3 correntinhas, um ponto alto. No segundo ponto alto da carreira, 2 no arquinho, uma correntinha, 2 pontos altos no arquinho, e acabo a carreira da mesma forma que eu comecei. Termino a carreira com 2 pontos altos na última correntinha, um no ponto alto seguinte e um na correntinha inicial da carreira anterior. E aí eu vou repetir essas 2 carreiras até chegar ao tamanho que eu quero para minha alcinha. Aqui no caso eu vou fazer 20 centímetros disso. No caso, a terceira carreira e todas as ímpares, aqui a partir do início da alcinha, né? Eu começo com 3 correntinhas, um ponto alto no primeiro ponto alto, uma correntinha, 2 pontos altos no arquinho. Termino essa terceira carreira com 2 pontos altos na última correntinha, uma correntinha e um ponto alto. No último ponto alto, aqui nessa sequência, né, gente? Que no caso é o primeiro ponto alto da carreira anterior e um ponto alto na correntinha inicial da carreira anterior. E aí, lembrando, né, a partir daqui eu vou repetir essas 2 carreiras até chegar ao tamanho para a alcinha. Seus lindos, fiz a primeira alcinha com 19 centímetros, segui a repetição das carreiras com aquelas 2 variações que eu expliquei para vocês, cortei o fio, contei 20 correntinhas para cá, na 21ª eu marquei e vou começar a fazer a outra alcinha exatamente igual eu fiz a anterior, com o mesmo número de pontos e o mesmo tamanho. Lembrando, né, que essas alcinhas começam com 3 correntinhas, um ponto alto, e a carreira parte começa com 3 correntinhas e 3 pontos altos. Gente, é exatamente a mesma coisa que fez nessa daqui. Fiz a primeira carreirinha, como eu falei para vocês, não é? Igual a outra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Que é a largura da alcinha. Viro, faço 3 correntinhas, pulo o ponto alto que eu acabei de fazer, faço um ponto alto, 2 aqui na correntinha e sigo igual. Eu vou terminar essa alcinha, aí eu volto para mostrar para vocês a distribuição das outras 2 alças. Seus lindos, terminei a segunda alcinha e pela divisão de pontos que eu tenho, exatamente a cada 20 dessas correntinhas, eu faço uma alça. Então, eu fiz a primeira com 8, né? 8 dessas duplinhas, contei 20 correntinhas, por correntinha eu estou falando isso daqui. A cada duplinha de pontos altos tem uma correntinha. Fiz a segunda alça do mesmo jeito, com 8, né, dessas duplinhas. Contei 20 correntinhas, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Na 21ª eu vou fazer outra alcinha. E quando eu acabar, eu vou fazer a última alcinha que já está marcada aqui com 20 desses espacinhos entre elas. Terminando a terceira alcinha, eu já vou aproveitar para emendar com a alcinha de trás. Lembrando, né, que os espacinhos entre as alças, seja nos decotes ou nas cavas, é o mesmo. Então, você não precisa se preocupar com a alça certa ou errada, não é? Se for a oposta, tá certo, não é isso? Só quem estiver fazendo um tamanho diferente, quem tiver variado, aí observa isso daí. Então, vamos lá. Como eu vou fazer essa junção? Coloco a alça que eu acabei de fazer, coloco uma sobre a outra e vou emendar com pontos baixos e correntinhas.
Então eu alongo um pouco a laçada, pego o espaço entre os pontos altos, faço um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, juntando as duas correntinhas seguintes. Duas correntinhas, um ponto baixo, e vai nessa sequência até unir toda a alça. Aí quando eu acabar a alça, eu vou aproveitar, ao invés de arrematar e depois emendar de novo em outro canto, eu daqui já vou seguir para fazer uma carreirinha de pontos baixos em toda a volta. O último ponto baixo de união aqui, né? Aí eu abro a peça e vou fazer uma carreirinha de pontos baixos em toda a volta. Nas laterais do ponto alto, eu vou fazer 2 pontos baixos. E na cava, eu vou acompanhar quantos pontos eu tiver. Até chegar, né? Até fechar toda a volta e chegar aqui com os pontos baixos. Terminei toda a volta da primeira cava, arrematei com um ponto baixíssimo. Agora só me falta fazer a última alcinha, que eu já deixei marcada aqui, né? 20 correntinhas dessa, depois da alcinha, 20 correntinhas depois da alcinha desse lado, eu marquei no 21º espacinho, eu emendo o fio aqui e faço a minha última alcinha. Emendo o fio e faço minha última alcinha, da mesma forma que eu fiz todas as outras. Meus amores, terminei de unir a segunda alcinha da mesma forma como eu uni a primeira. E aqui, quando eu acabo a união, eu chego no decote, não é? Na gola. Então, eu vou fazer de acabamento 2 pontos baixos por lateral de carreira da alcinha. E quando chegar na parte de baixo da golinha e da parte de trás, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto e para cada correntinha que tiver. Fiz toda a volta da golinha, arremato com um ponto baixíssimo e fica faltando só a última cava. Aí eu emendo o fio e vou fazer o mesmo esquema. Depois de fazer toda a volta na cava, aí eu faço um ponto baixíssimo, arremato, enrolo o fio aqui na correntinha e depois de esconder os fiapos, como eu chamo, tá terminada a blusinha. Eu vou colocar na edição e na descrição também o tamanho que ela ficou, quantos centímetros. Então é isso, meus amores. Espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.